Oferecimento Bemol. Oferecimento Colégio Santa Doroteia, inovando para educar com excelência. Cernache do Bom Jardim é uma pequena vila portuguesa na Beira Baixa, ao centro do país. Uma vila muito antiga, situada na maior mancha de pinhais da Europa. Parece uma pequena Suíça, com lindos rios e altas serras. Seus habitantes, semelhante ao que ocorreu e ainda ocorre em outros lugares de Portugal, imigraram para a França, Alemanha, Suíça e o Brasil. Para Belém e Manaus vieram muitos portugueses no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, atraídos pela lenda do Eldorado da borracha. Alguns voltaram ricos e construíram belas vivendas, casarões ornamentados de lindos azulejos. Silvino Santos nasceu nesta pequena vila, a 29 de novembro de 1886, filho de Antônio Simões dos Santos e Silva e Dona Virgínia Júlia da Conceição Silva. Seus pais eram pessoas respeitáveis e de muitas posses. Silvino Santos convenceu o tio e os pais a vir para o Brasil com uma família amiga e embarca em 1889. Em Belém do Pará, Silvino Santos trabalha na livraria Taveira Barbosa por 3 anos. Adoece de impaludismo e procura curar-se viajando por 4 meses pelo interior do estado. Naquela época aprendeu a fotografar em viagens pelos rios Paranás. Esteve no Xingu, no Alto Guamá, e até nas cachoeiras de São Miguel, fotografando especialmente índios. Era a primeira vez e cuja tribo ele desconhecia e sequer perguntou qual a etnia. Essa viagem o desperta para a fotografia. Quando aparece no Pará o famoso fotógrafo e pintor Leonel Rocha, que o convida a aperfeiçoar-se nessa arte. Em 1910, viaja para Manaus a convite do irmão, onde passa a trabalhar na loja do referido irmão, a Rua da Instalação 103. Assim, a cidade de Manaus, como sua moradia definitiva, é assumida por Silvino Santos. Após fazer uma exposição em seu próprio estúdio em 1912. Dom Carlos Rei de Castro, cônsul do Peru em Manaus, convida-o a viajar ao rio Putumayo, fronteira entre o Peru e a Colômbia, para fazer registros fotográficos dos índios, com excelente salário de 40 libras de ouro ao mês. E todas as despesas pagas por J.C. Arana, um dos investidores dos seringais do rio Putumayo. Na verdade, sua presença neste território era para desfazer as acusações que corriam em Londres de que J.G. Arana havia promovido um extermínio dos indígenas daquela região. Arana, que vivia na Europa, tinha ciência da importância dos filmes de Silvino no cinema.
das imagens em movimentos e passa a investir em Silvino Santos, enviando-lhe em 1913 para Paris, exatamente aos estúdios dos irmãos Lumière. Dessa experiência pioneira com o cinema, Silvino Santos adquire a técnica que o lança definitivamente para a arte. Assim, de volta a Manaus, começa a filmar por conta própria, instalando-se ele e a esposa na casa de Arana, a rua Silva Ramos, no Alto de Nazaré. Seu nome passa a ser conhecido no público de Manaus, tanto no cinema como na arte de fotografar. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, Silvino Santos, o cineasta da selva. Desde os anos 80, venho realizando pesquisa sobre este fenômeno cinematográfico chamado Silvino Santos, que é uma figura que, depois que Narciso, eu e outras personalidades de Manaus, outros estudiosos, inclusive, essa pesquisa vem até os dias de hoje, né? Depois que nós começamos esse trabalho, a figura de Silvino saiu da obscuridade e hoje ele está em vários livros, em vários trabalhos. Ele é uma figura reconhecida no cenário cinematográfico nacional e até internacional, né? Pelo trabalho que ele realizou. Silvino nasceu em Portugal, uma pequena aldeia da Beira Baixa, chamada Cernache do Bom Jardim. Ele estava filho de uma família bem-sucedida, rica, não precisaria sair de Portugal, como muitos imigrantes vieram para o Brasil nesse período, no começo do século XX. A família era uma família de posses, como toda a família portuguesa, não tinha muito recurso financeiro, mas tinha propriedades, muitos empregados, lavouras, gado. Mas o Silvino não deu para aquele tipo de vida. Ele estava interessado em sair pelo mundo. E o mundo para ele foi o Amazonas. Silvino, portanto, aos 8 anos, na escola, ele viu no livro dele, no livro escolar, uma foto e um texto sobre o rio Amazonas. E ali, além do rio, tinha algumas imagens da Amazônia e ele se apaixonou. Ele fez de tudo, foi mandado para o Porto, ia ser padre, mas não deu para nada. Ele queria vir para o Amazonas. E como um tio dele estava vindo para o Pará, ele acabou, de certo modo, convencendo a família. Não se sabe exatamente como foi para a família deixar uma criança se aventurar aqui na Amazônia. Ele embarcou e chegou em Belém no dia 29 de novembro de 1899, quando ele fazia 14 anos, né? Então, o Silvino veio para se aventurar. Ele não veio para criar fortunas, ele não veio atrás da árvore das patacas, ele veio querendo conhecer o maior rio do mundo. Ele ficou em Belém, ficou trabalhando com os tios, foi para uma livraria do Sabino Silva. Depois ele aprendeu a tirar fotografias numa maquinazinha da época, saiu em viagem com os primos, ficou adoentado. Bom, tudo aquilo que ele esperava encontrar, parece que ele encontrou. Mas depois ele conheceu um fotógrafo, Lionel Rocha. E esse fotógrafo o encantou, conseguiu entusiasmá-lo para conhecer mais a arte fotográfica e viajou com esse fotógrafo até o Peru. Foi a primeira vez que Silvino, que vai ter uma relação fortíssima com o Peru, mais tarde, primeira vez que ele põe os pés e passa por Manaus, onde tinha um irmão, aqui o Antônio. Vai para o Peru, aprende fotografia mais ainda, ganha alguns solezinhos, como eles alguns dinheiros lá, e depois, já com 17 anos, retorna, conhecedor da arte fotográfica, ele retorna a Portugal, para ver a família que ele não via há mais de 3, 4 anos. Aí ele volta para Manaus, né?
E aqui, então, já ele volta para Belém, desculpe, e resolve conhecer Manaus, onde o irmão dele vivia. Então, chega aqui em 1910, em Manaus, e logo se instala, né, com uma espécie de estúdio fotográfico, mas antes disso, ele é reconhecido por ser pintor. Uma coisa que nem sempre se trabalha com Silvino, né, é a pintura, mas ele tem vários quadros, né, que estão por aí. Tem quadros lá com a neta dele, com a Ivanise, que ficou um pouco herdeira desse material, lá em Curitiba. E ele fazia algumas pinturas, talvez não com grande qualidade artística, mas de qualquer maneira muito expressivas, onde a gente pode perceber quais eram os interesses visuais que ele tinha sobre a cidade de Manaus. Silvino Santos, inquieto e curioso desde jovem, sentiu-se atraído pela Amazônia. Deixou uma vida estável em Portugal para viver uma aventura no norte brasileiro. Instalou-se em Manaus, onde viveu boa parte de sua vida. Aqui, ele fez parte da sociedade da nossa região. Veio para Manaus, já adulto, onde ele criou uma empresa de fotografia e fez fama aqui como fotógrafo. Em 1918, a vida dele muda. Não só ele conhece que seria a sua esposa, a Anita Chermulli, que era filha adotiva de um grande coronel da borracha, o Julio César Aranha, um empresário peruano, que tinha escritório aqui no centro de Manaus, na Guilherme Moreira, e tinha terras em áreas na fronteira do Peru com a Colômbia, no Rio Putumayo. Nesse momento há um escândalo internacional, denúncia de que no seringal desse senhor os índios estavam sendo escravizados e mortos de fome. Júlio César Arana precisa se defender frente à corte à Câmara dos Comuns na Inglaterra, das acusações que lhe eram atribuídas da morte de depois se soube, mais de 45 mil indígenas, Witotos, Boras e outros mais, Andoques, no Putumayo, que é o Içá nosso, né? É feita uma investigação inglesa, há um processo na Inglaterra, porque parte do dinheiro desse senhor vinha de sócios ingleses, alguns até da nobreza inglesa. Então ele, de uma maneira inteligente, viu no cinema, que na época era, digamos, uma grande curiosidade, né? Atraía a atenção das massas no mundo todo, a oportunidade de provar que ele não era um criminoso e sim um grande civilizador. E aí ele achou que podia, como as comissões inglesa, peruana e americana estavam indo para Iquitos para ver in loco as acusações, ele convidou Silvino, através do Rei de Castro, para que o acompanhasse e tirasse fotografias. E essa é a primeira, vamos dizer, com o Arana, a primeira investida do Silvino Santos para ligado à história do Putumayo, né? Esse encontro dele com o Rei de Castro e depois com o Arana rendeu uma história que ultrapassa a parte artística e vai até a parte pessoal, sentimental. Porque o Arana, ele tira as fotografias, essas fotografias são enviadas para vários lugares, para Londres, para os interesses do Arana, mas o Arana percebe uma coisa: o cinema estava no auge vamos dizer, era o início do cinema, começo dos anos do século XX, mas assim mesmo já se apresentava como um instrumento, um meio importantíssimo de relatar o que fosse a realidade. Quer dizer, o cinema começa com essa ideia de que pode retratar, ser um filme natural, pode retratar a realidade, que se chamou mais tarde documentário, documenta, registra o real, né? Então, nada como fazer filmes para mostrar a realidade.
chama o Silvino Santos e encomenda um documentário que ele mostre o que ele achava que devia mostrar. Silvino diz que não entende nada de cinema, que era uma outra coisa, que ele entendia de fotografia, mas Júlio César Aranha envia ele para Paris, onde ele faz o curso nas usinas da Pathé Frères. Não só faz o curso, como adquire os equipamentos negativos que pela primeira vez a Pathé prepara para os trópicos, para o clima calor, o clima úmido e quente aqui da região amazônica. Com esse material, ele vai ao Rio Putumayo. É aí que entra a parte sentimental da relação com o Peru. Ele acaba gostando e depois casando com a enteada, ou tutelada, ou afilhada do Júlio César Aranha, Dona Ana Maria, ou Anita, como ela é mais conhecida, né? E aí eles casam, ele faz o filme, vai para os índios, como ele diz, com a Anita junto, filma tudo que o Aranha pede para ele filmar, e esse filme então seria enviado a Londres. E em Londres ele serviria de testemunho de que o Aranha não fazia aquelas atrocidades e tal. Só que o filme não chega a Londres. O filme vai para o fundo do mar porque começa a Primeira Guerra e o filme, o navio que levava o filme é bombardeado e vai para o fundo do mar. Mas parte desse material cinematográfico foi deixado no Peru, inclusive por presidente do Peru, Leguía, na época. E é isso que hoje pesquisadores peruanos não só levantaram álbuns e álbuns do Putumayo, fotográficos, mas também estão localizando material cinematográfico, que seria esse primeiro filme feito pelo Silvino em 1913, no Peru. Encantado com a região amazônica, Silvino Santos teve o desejo de registrar os mínimos detalhes por onde passava. Tornou-se então aprendiz do fotógrafo e pintor Leonel Rocha. Juntos, partiram para o Peru, onde conseguiu especializar-se na arte de fotografar. Eu perguntei para ele, quando conheci Silvino Santos, como é que ele teve a coragem de fazer esse documentário mentiroso sobre as terras onde se matavam efetivamente índios, conforme tinha sido provado pela investigação inglesa. E ele me disse, você não sabe o que era aquilo, porque eram eles que mandavam e desmandavam no rio e na vida de quem vivia lá. Então eu tive que fazer. Mas parece que o destino ajudou o Silvino, porque ele não, no currículo dele acabou não servindo essa prova. Então, em 17, ele cria essa Amazônia Cinefilme, faz filmes e aí depois ele se aventura a fazer o que a gente chama hoje um filme mais autoral, menos de encomenda, que era o Amazonas, o maior rio do mundo, que é um filme emblemático, porque a gente não o conhece, né? Ele começou a viajar do Pará até o Peru para fazer esse filme, que era foi a grande, vamos dizer, o imã que trouxe ele para o Amazonas foi o Rio Amazonas, né? Esse filme foi rodado inteiramente aqui e um conhecido dele, que depois se mostraria um espetalhão, convence o Silvino de deixar que ele levasse o material filmado em negativo para Paris, que lá ele iria revelar como fez, e iria devolver para ele montar o filme, coisa que ele não fez. Com o fracasso, vamos dizer, do filme que não chega, mas o Aranha é absolvido, termina tudo, e ele volta para Manaus, traz a esposa, e aqui em Manaus ele tenta continuar a atividade cinematográfica. Essa atividade está ligada a alguns empresários locais, que com eles ele acaba criando, junto com interesses governamentais do Bacelar, na época, a Amazônia Filme, Cinefilme, e faz uma série de filmes que a gente chamaria hoje institucionais.
vou falar pessoalmente da minha experiência como cineasta, realizador do primeiro documentário sobre o Silvino Santos, que se tornou conhecido nacionalmente a partir deste filme. Vou contar um pouco da história dele. O documentário chama-se O Silvino Santos, o Fim de um Pioneiro. Foi produzido em 1970, o ano do falecimento do Silvino Santos. Eu estava na época fazendo um documentário para o Instituto Nacional de Cinema sobre a arquitetura de Manaus, produto de um prêmio que tinha ganho num festival de cinema, primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro, em 1969, quando formei a minha primeira equipe profissional filmando em 35mm, colorido. E quando estava filmando, eu recebi um telefonema informando que o Silvino Santos estava no hospital. Pesquisadores brasileiros, dos mais renomados que se debruçam ao documentário, ao cinema desse período, cinema silencioso, hoje consideram que o Silvino Santos é um dos cineastas mais importantes. A sua produção, por diversos aspectos, é tida como de maior importância, né? Então, acho que um DVD que tenta apresentar isso a um amplo público, eu acho bastante oportuno e espero que isso possa incentivar novas pesquisas, novos olhares sobre a trajetória de Silvino Santos e eu acho que deve gerar bastante interesse também para os pesquisadores da cultura visual que se interessam em ter as imagens como documentos para entender o contexto social, entre outros aspectos que são possíveis desenvolver numa pesquisa. O meu projeto não era fazer um filme sobre o Silvino, mas estava com a equipe disponível. Eu imediatamente fui ao hospital, na Beneficente Portuguesa, onde ele estava hospitalizado, e fiz as imagens do Silvino no leito. E eu me lembro muito bem que me emocionou muito, e emocionou a ele, com mais de seus 80 e poucos anos de idade. E ele, quando viu jovens, uma câmera moderna em cima dele, fazendo aquelas imagens, ele já não podia falar, ele ficou extremamente emocionado. Isso passa as imagens no filme. Ele não conseguia falar, mas ele olhava com encantamento, com aquela nova realidade que se apresentava nos últimos dias de vida dele. Muito bem, fiz aquelas imagens e continuei a fazer o meu filme. Lá pelas tantas, 1 ou 2 dias depois, eu recebo o telefonema: olha, o Silvino acabou de falecer. Silvino morreu, achando que tinha perdido o filme, porém, justamente no projeto que desenvolvemos no Conselho Municipal de Cultura, que se chama Memória Reencontrada, que levanta teatro, literatura e cinema, os pesquisadores desse projeto, eles localizaram 2 cópias desse filme, que se chama hoje de Merveille de l'Amazonie, assinada pelo ladrão. Ou seja, existe o filme do Silvino, e embora o Silvino não possa mais ver, já falecido, as plateias hoje poderão ver no futuro, pois há 2 cópias, uma na Cinemateca da Catalunha, que não está supostamente em boa qualidade, e a outra na Cinemateca de Berlim, em boa qualidade, com legendas em francês. Eu contribuí no DVD especial de No País das Amazonas com a pesquisa no acervo depositado na Cinemateca Brasileira, referente a Silvino Santos. O filme No País das Amazonas, a gente localiza pela documentação, jornais de época, entre outros documentos, que ele não teve uma versão apenas. Então é um título cinematográfico que, ao passar dos anos, a década de 20, que ele circulou intensamente pelo Brasil,
que ele foi ganhando versões diferentes. Então, o filme que está depositado hoje na Cinemateca Brasileira, ele, assim como o cinema desse período, né, o documentário, o cinema feito nesse período, ele é um tanto quanto fragmental e podendo faltar partes, né? Estima-se que no cinema brasileiro a gente conheça apenas 10% dos títulos que foram localizados em jornais e outras publicações. Então, o cinema de Silvino Santos, ele também sofre disso. Alguns títulos a gente não conhece, e no País das Amazonas a gente não tem ao certo a informação de como foi a primeira versão, a versão original, lançada em 1921, em Manaus. O seu filme, No País das Amazonas, conquistou o mundo após sua estreia no Rio de Janeiro. Silvino tinha o domínio da linguagem, tanto na captação como na montagem dos seus filmes. Suas lentes revelaram dois lados da Amazônia, a riqueza e seus horrores. Ele conseguiu realizar uma bela atração, sem truque algum. Um filme expressivo e envolvente. Como ele diz nas suas memórias, eu estava só com os meus tamancos, com a minha alma, sem nada, sem um tostão. Foi chamado pelo então grande empresário da Amazônia, J.G. Araújo, Joaquim Gonçalves de Araújo, comendador. Claro que foi um filme muito mais encomendado pelo J.G. para mostrar suas empresas, a capacidade que ele teve de, ao diversificar a economia, não ficar restrito à borracha, ele ter conseguido sair do embate, da quebra do monopólio que o Amazonas tinha sobre o mercado internacional. E aí, ele e o filho do JG, o comendador Agislau, saíram para fazer o filme. E o filme que se chamou No País das Amazonas, que foi um filme que foi premiado no Rio de Janeiro com a medalha de ouro, foi visto pelo então presidente da República, e aí começou a circular no Brasil todo. O filme foi visto, encantou os brasileiros, chamou a atenção por duas coisas, né? Primeiro, porque o Amazonas depois da borracha, passou a ser um lugar desconhecido, praticamente para os brasileiros. E segundo, porque o filme foi o primeiro longa documentário feito no Brasil, segundo se diz, né? Porque tem mais de 1 hora, e naquele tempo um filme com mais de 1 hora era um filme considerável, né? Silvino realizou outros filmes, realizou um documentário muito bonito sobre o Rio de Janeiro, chamado Terra Encantada. Realizou muitos curtas-metragens, inclusive o curioso Concurso de Miss Portugal, 1921, e outros documentários sobre as empresas, muita documentação privada da família, da família Araújo, ligada ao comendador J.G. Araújo. Na verdade, o meu contato com a obra do Silvino começou a partir deste momento em que eu tinha capturado essas imagens do Silvino. Imediatamente eu imaginei, assim, eu digo, sim, e o material filmado do Silvino, da produção J.G. Araújo. Como eu tinha feito algumas imagens na casa onde a última residência do Silvino, que foi ao lado do Cinema Éden, os mais antigos vão se lembrar, o Cinema Éden que tinha aqui, ele morava ao lado, que era uma propriedade da família JG, ele morava lá, e o filho dele, na época, virou-se para mim e disse assim: ó, Roberto, vem aqui até o quintal que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu fui, acompanhei ele no quintal e vi um monte de latas de 35 milímetros,
Eu olhei aquelas latas e disse, os meus netos até ficam brincando, abrem a lata e amarram esses filmes e tocam fogo. Fica um rastilho de pó, porque aquilo é extremamente inflamável. Eu digo, eu não acredito que está acontecendo com o acervo da família JG. Mas eu digo, bem, o que é que eu faço com essas latas, Roberto? Eu digo, o que você faz? Você pode me dar, eu vou levar, não sei. Então levei, era um monte de latas. O filme chamou a atenção por isso, o Silvino passou a ser bem mais conhecido, mas ele ficou ligado à família Araújo, ao empresário JG Araújo, que o chamava sempre para, quando vinham autoridades aqui, eles exibiam o País das Amazonas e depois essas pessoas iam para comissões, expedições e tal, e essas pessoas eram então, convidavam o Silvino, através do JG, para filmar. Filmou vários outros aspectos e finalmente fez um outro grande filme que virou o Brasil inteiro e lá fora, que foi a Expedição Rice, a Helmut Rice, a nascente do rio Orinoco. Mas depois disso ele começou a ficar mais parado, porque a firma JG Araújo começou a diversificar, a fazer borracha, castanhas, criou-se a fábrica Brasil Eve em 24, e aí o Silvino ficou trabalhando e criando coisas publicitárias. Em 27, ele acompanha a família JG Araújo numa viagem a Portugal que durou bastante tempo, não foi só um ano, eles ficaram mais tempo lá. E aí ele filmou também Portugal. Filmou o primeiro concurso de Miss Universo, então Miss Portugal, que infelizmente, dado um incêndio na Cinemateca Portuguesa, sobraram só 5 minutos desse filme, que ele queimou, e filmou, acompanhou a família JG por Portugal inteiro. Essa reserva de mercado do curta-metragem brasileiro, em pleno anos de chumbo do golpe militar, nós tínhamos essa reserva que sustentou durante muito tempo muitos realizadores brasileiros de documentários que viviam, tinha uma cota, você recebia um dinheiro. Eu devo ter produzido cerca de, sei lá, acredito que uns 15 ou 20 filmes que eu recebia sistematicamente esses certificados. E era interessante porque você colocava o teu filme para o mercado brasileiro, que era passado e exibido em todo o Brasil. Então eu apresentei, recebi o certificado do Silvino Santos, o filho do pioneiro. Eu me lembro de um contato que eu tinha tido no ano anterior com o Severiano Ribeiro, que era dono dos cinemas aqui, onde tinha acontecido o primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro, Cinema Odeon. Como eu participei da organização do festival e acabei sendo premiado, eu conheci o Severiano. E o Severiano, quando eu já morando no Rio em 1970, quando eu procurei para colocar esse meu filme, ele ficou não se interessou à primeira vista, mas depois de 2 semanas ele me liga e diz, olha, Roberto, traga o seu filme aqui que eu tenho um presente para você. O presente é esse. O seu filme vai passar na praça do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, acompanhando o Tubarão, do Spielberg. Eu digo, eu não acredito. Eu digo, a expectativa de público por Tubarão naquela época era fantástica. Foi um estouro de bilheteria e tudo, e o Silvino Santos lá, grudado no Tubarão. Em 34, basicamente, o Silvino Santos, a gente diria, né, que paralisa, estaciona um pouco a parte cinematográfica. E ele vai ficando mais com a fotografia. E é daí, dessa época também, que nós temos uma quantidade muito grande de álbuns fotográficos que ele prepara para as famílias sob encomenda, né, para instituições. Alguns deles até hoje a gente ainda tem acesso, mas muita coisa deve ter se perdido. Mas há um ressurgimento. Em 65, a Associação Comercial resolve fazer um museu comercial. A família Araújo era da diretoria
E aí convida mais uma vez Silvino, já que vai falecer em 70, nesse período, a ajudar a fazer, ampliar e a selecionar fotos de produtos locais para serem exibidos. Então, mais uma vez, Silvino volta, né, nos anos 60, já idoso, a ter os seus méritos, né, fazendo esse trabalho no Museu Comercial, da Associação Comercial. O sucesso do filme No País das Amazonas abriu novos caminhos para Silvino. Durante sua permanência no Rio de Janeiro, registrou a cidade e produziu um longa-metragem, Terra Encantada, em 1923. Em uma expedição ao Rio Branco, com o americano e pesquisador cientista Hamilton Rice, teve a oportunidade de fazer as primeiras imagens aéreas da Amazônia, filmadas de dentro de um hidroavião, o suficiente para montar No Rastro do Eldorado, outro filme de 1925. Passando por Portugal, realizou alguns documentários, registrando inclusive costumes do povo lusitano. Com os longas Miss Portugal em 1927, sob o primeiro concurso de Miss Universo, realizado em Lisboa, e Terra Portuguesa em 1934. Em 69, por várias reentranças aí, se concebe ao primeiro festival do cinema brasileiro aqui em Manaus, em outubro, uma promoção do DEPA, do Joaquim Marinho e outros, e aí eles descobrem, parece que já tinham descoberto um pouco antes, não sei, mas de qualquer maneira, são eles, esses jovens que vão, Marinho, Cosme, Felipe Lindoso e outros, são eles que vão trazer o Silvino para ser homenageado no Cinema Odeon, que existia ali na Eduardo Ribeiro, para ser reconhecido o trabalho dele. A gente fala sempre de memória e tal, e todo mundo só fala em o sudeste brasileiro e tal, mas a história cinematográfica, a história da região amazônica, de um ciclo econômico brasileiro, que foi o ciclo da borracha, embora na sua decadência, foi o único ciclo econômico brasileiro que foi documentado pelo cinema. Pesquisadores e realizadores audiovisuais, né, interessados em imagem, é interessante observar como o Silvino faz parte e é a ligação entre essa tradição das últimas décadas do século XIX e essa geração cineclubista, né? Ele parece ser uma obra de encontro de interesses, de encontro dessas referências, né? Então, acho que para a história da visual, para a cultura visual amazônica, me parece ser uma figura-chave de se conhecer e se aprofundar. Pelo que eu vi das imagens produzidas pelo Agesilau Araújo, eu diria ainda mais, viu? Que não existiria Silvino Santos sem Agesilau Araújo. Esses foram os dois parceiros, como se fosse o diretor e o diretor de fotografia. Viu? Essa é a minha visão sobre a história do Silvino Santos, viu? O grande pioneiro do filme documentário brasileiro. E salve o cinema brasileiro. Então, essa é a história, né, de um homem, de um artista, de um técnico e de um luso brasileiro que amou o Amazonas, amou o Brasil, aqui ficou, né, nunca voltou, nunca quis voltar no sentido de voltar a morar em Portugal, né, e que está merecendo hoje, né, um estudo que está começando a ser feito sobre todo esse material que a gente começou a pesquisa em 80, mas que tem muito ainda por pesquisar. As imagens do Silvino, elas são preciosas como registros
documentais de um momento da história nossa, né, na história do Amazonas. Não é apenas o Silvino que tem essas imagens, mas as imagens dele têm um valor para nós, artístico, sentimental, de certa forma também. E eu acho que eles podem, as fotos e os filmes, podem gerar outros caminhos de pesquisa, além das que a gente já fez, porque o que a gente buscou foi muito mais, o que eu busquei, o Narciso buscou, foi muito mais trazer ao público quem era esse indivíduo, o que ele tinha produzido, a trajetória profissional dele, recuperar o material possível. Pesquisas mais profundas sobre imagens, filmagens, conteúdos de filme e tudo mais, isso é para a geração que está começando a se interessar por esse tipo de pesquisa, né? Não é só o Sávio Stocco, mas há outras pessoas que também estão se interessando em estudar Silvino Santos, tanto do ponto de vista documental quanto do ponto de vista estético, da arte que ele deixou para nós. Passar os olhos pelas imagens produzidas por Silvino Santos é imediatamente se dar conta de que este pioneiro não foi apenas um grande documentador da exuberância plástica do Amazonas. Diga-se de passagem, o que já seria o suficiente para lembrar o seu nome. Um artista sensível às características poéticas da fotografia como linguagem e das formas estéticas com que o mundo pôde nos apresentar através de suas lentes. Fotografar com o olhar de Silvino Santos, deixando as imagens da natureza, ora em estado de repouso, ora em suas linhas horizontais e ora em sobreposição de planos verticais. Ele consegue penetrar neste íntimo dos troncos e folhagens da floresta amazônica. Através de sua câmera, Silvino Santos eternizou nas suas imagens fotos e cinema com piscadelas secretas com que sabia desvendar na linguagem eterna de suas máquinas. O cineasta Silvino Santos surgiu como expressão artística mais apaixonante do ciclo da borracha. A fotografia artesanal e complicada da época, e mais tarde o cinema, seriam suas formas expressivas de documentar a Amazônia. O grande mestre desta arte, reconhecido nos anos 20 como o maior documentarista da Amazônia, permaneceu esquecido em Manaus, vivendo como um simples funcionário da empresa J.G. Araújo e Companhia Limitada. Até que a realização do primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro, promovido pelo Departamento de Propaganda e Turismo do Amazonas, o DEPRO, em outubro de 1969. Seus companheiros nesta época, como Cosme Alves Neto, Márcio Souza, Joaquim Marinho e tantos outros, foram responsáveis pela feliz iniciativa de levá-lo ao cinema Odeon para receber as homenagens que lhe era oferecido. Roberto Carrani, Domingos De Masi realizaram 4 documentários com material entregue por Silvino Santos à Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro. Um deles, Silvino Santos, O Fim de um Pioneiro, mostra os últimos momentos da vida do artista em 1970. Na década de 70, o crítico de cinema José Gaspar cria em Manaus o Cineclube Silvino Santos, uma justa homenagem ao cineasta. Em 1981, Flávio Bittencourt realiza uma bela e importante exposição de fotos e equipamentos fotográficos de Silvino Santos, acompanhado de um cartaz expressivo com a bela fotografia deste pioneiro. Não podemos esquecer o Cineclube Tarumã, que na época exibiu filmes realizados por Carrani e De Masi. A partir de 1983, como um projeto de tese de mestrado em antropologia, a professora doutora Celda Vale dá início às pesquisas e no estúdio sobre a vida e obra de Silvino Santos, descobrindo uma riqueza de informações.
localizando o material produzido pelo artista em Manaus, Lisboa e Londres. Silvino Santos produziu quase 100 filmes, entre curta e longa metragem. A professora doutora Celda Vale produziu 2 livros, Eldorado das Ilusões e No Rastro de Silvino Santos. Márcio Souza escreveu Silvino Santos, o cineasta da selva. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje apresentamos a vida e obra de Silvino Santos, o cineasta da selva. Na próxima semana, um novo encontro com você. Obrigado pela tua audiência, obrigado aos nossos patrocinadores. E a certeza que haveremos de nos encontrar na próxima semana com uma nova história para você. Até lá!